Bom dia. O seu nome completo, por favor? Larissa Costa Ramos, A senhora é brasileira, o seu estado civil, solteira. solteira, sua profissão? Eu trabalho junto à Dama, dando assessoria, suporte técnico, porque desde 2015 eles tinham uma sede, só que infelizmente fechou. E desde então, eles qualquer tipo de eventualidade, problema, acompanhamento de cliente. Certo. É a senhora que faz. Isso, eu que O faço. seu endereço, por favor? Rua 11, quadra 7, casa 27, Coajap. A senhora acompanhou de perto esse empreendimento que nós estamos tratando? Como eu lhe disse, assim, a minha participação junto à Dama foi depois da encerrada aqui do escritório deles. Eu sei. Mas eu preciso saber o seguinte, a senhora sabe, a senhora então não acompanhou todo o desenrolar da obra? Isso. Não acompanhou? Tá. O escritório foi fechado quando? Em 2015. 2015. Esse escritório foi fechado por quê? Porque havia encerrado as atividades? Isso, justamente porque eles não tinham mais necessidade de manter por causa da conclusão da obra. Então, eles não tinham mais necessidade, até porque não desenvolveram mais nenhum tipo de empreendimento aqui. Entendi. Então, e a senhora sabe dizer a partir de quando esse escritório foi fechado? Olha, eu não... Assim, que eu comecei a trabalhar foi mais ou menos... Eu acho que em julho, mais ou menos assim, entendeu? Mas em julho. Eu não sei exatamente quando foi que fechado, entendeu? A senhora supõe que a partir de julho não estava mais funcionando. Esse empreendimento, o escritório foi fechado depois do encerramento do empreendimento? Sim. Desse empreendimento. Então, quando a senhora começou a trabalhar, o empreendimento já estava encerrado? Sim. Já estava concluído? Certo, porque, no caso, o empreendimento ele foi entregue em dezembro de 2014. Conforme tem os documentos, o ABITS e o TVO, que, no caso, foi entregue pelo Paço do Lumiar, prefeitura, né, que foram feitas vistorias, que o empreendimento estava de acordo com as normas de exigência. A senhora conhece lá o empreendimento? Sim, conheço. A senhora foi lá quando a primeira vez? Olha, mais ou menos nessa época, porque a gente foi olhar como é que estava, se estava de acordo. Em julho? Isso, mais ou menos. Em julho, quando a senhora começou a trabalhar? Em 2015, justamente. Quando a senhora começou a trabalhar. A senhora foi com alguém da empresa lá? Sim. Né? E estava tudo concluído? Estava. Tinha a parte de vivência já certinha, a parte de pavimentação, energia elétrica. Inclusive, já tinha mais ou menos umas 15 residências em construção e já existiam algumas já com pessoas morando, famílias morando. Isso em julho de... Isso, mais ou menos. Assim, eu não posso lhe assegurar porque realmente a gente foi mesmo só para dar uma olhada. Me diga uma coisa, eles informaram se houve algum atraso na entrega? Como eu lhe falei, não houve atraso por conta que o contrato ele estabelece nas cláusulas que o prazo seria de 24 meses, podendo ser prorrogado ou antecipado por 6 meses. Então, como eu lhe disse, esses dois documentos, o TVO e o ABITS, ele atestam justamente isso, que o empreendimento estava com as obras de infraestrutura ok e também estava pronto para habitar, no caso. Mas, assim, o ABITS ele foi mais no sentido de dizer que o empreendimento estava pronto para construir e que a parte que a Dama se responsabilizou, que justamente é a infraestrutura, área de vivência, a parte que tem a associação, né, porque tem a associação de moradores que administra o condomínio. A assembleia foi feita quando? A senhora acompanhou a assembleia? Não, eu não fui, eu não tenho conhecimento. A senhora não acompanhou a assembleia? Não. Me diga uma coisa, a senhora, além desta ação, existem outras ações? Sim, existem. Quantas? Olha, doutor, eu acredito que médio mais de 30, eu acredito. Mais de 30 ações. Por conta desse empreendimento? Sim. Tá. A senhora, pelo que eu entendi, a senhora foi contratada especificamente para acompanhar essa situação. Isso, justamente. Né? Então, a senhora é uma informação que a senhora detém. Basicamente, quais são as reclamações, né, os fundamentos, ainda que pertinentes dessas ações? Atraso? Não. Geralmente, as ações que estão entrando contra a Dama é por conta que os compradores estão buscando distrato. Porque, Excelência, esse empreendimento é um empreendimento de alto padrão.
Então, as pessoas, assim, como foi vendida esses lotes mais ou menos entre 2012 e 2014, foi mais ou menos na época da crise, e muitas das reclamações e do que as pessoas trazem para as audiências, e também para o escritório que acompanha, é justamente a falta de recursos para continuar com o pagamento dos valores, porque se o senhor der uma olhada no contrato, eles são realmente altos. As parcelas são, assim, em média de R$7.000 a R$3.000. Então, a justificativa, basicamente, é falta de recursos para continuar. Isso. Geralmente, as reclamações é o cliente buscando distrato e a devolução dos valores. Tanto que, nas audiências, quando eles buscam extrajudicialmente, nós encaminhamos para a Dama, lá central em São Paulo, para ver a possibilidade de distrato. Entendi. E, geralmente, nós conseguimos fazer. Dessas 30 ações, não há nenhuma de reclamação? De atraso? De atraso. Olha, Excelência, essa que eu tenho conhecimento, eu acredito que é a dela. Eu creio que teve também uma outra que foi com problema, mas que construíram um poste na frente do lote. Sim, mas não tem nada a ver com atraso. Isso não tem nada a ver, assim, que eu tenho conhecimento a dela. Perfeito. Obrigado. Doutor, tem pergunta, doutor? Sim, Excelência. A proposta da requerida demonstrou ter conhecimento das cláusulas contratuais, inclusive citando alguma delas durante seu depoimento. E uma das cláusulas contratuais dispõe que o loteamento será entregue mediante o envio de carta com um registro de aviso ou mediante a realização de uma assembleia. Por isso eu pergunto, essa carta foi enviada à altura? Foi. Inclusive, eu até trouxe aqui a cópia da carta. Foi o seguinte, em dezembro como eu estava falando para Excelência, doutor, em dezembro de 2014, houve a expedição desses documentos, que foi o TVO e o ABITS, que, no caso, davam a validade que o empreendimento estava ok, pronto para construir, certo? Então, logo após a expedição desse documento, nós, no caso, cadê o documento? A empresa enviou essa... Tá aqui. O senhor mexeu nas minhas... Você pegou? Pois é. E mandou essa correspondência. Qual é o teor dessa correspondência? Se você quiser dar uma olhada. Está nos autos, doutora? Está nos autos. Essa correspondência, doutor, ela, no caso, orienta os compradores qual era o procedimento, qual era o próximo passo. Porque, como eu estava explicando para a Excelência aqui, o empreendimento, ele busca trazer para São Luís uma nova roupagem, entendeu? Então, assim... Já só sendo bem objetivo, Excelência. Aqui no documento que a proposta traz nesse momento, diz o seguinte: brevemente esperamos poder lhes dar as boas notícias sobre a conclusão das poucas obras que ainda restam no empreendimento. Você, então, confirma que nessa data ainda existiam obras a serem concluídas, de acordo com o próprio documento que você traz aqui à tona? Não, porque... Então, você não confirma o que está escrito nesse documento? O que eu confirmo é justamente o seguinte, que esse documento foi expedido 3 de dezembro, certo? Certo. E o ABITS e o TVO, que atestam que o empreendimento está ok, ou seja, está de acordo com as novas exigências legais, foram tanto de 3, eu acho que foi o TVO, e o ABITS foram 2. Então... Continuando, você tem o comprovante do aviso de recebimento dessa correspondência? Não, infelizmente não. Você tem a prova de que isso foi enviado à autora? Acredito que deve estar nos autos. Certo. Assim, mas... Aqui o que eu tenho, porque essa correspondência foi enviada para todos os compradores, né, e os adquirentes do lote, logo após a autorização, né, a liberação para construção. Você entrou em 2015, é isso? Esse envio foi em 2014. Isso. Então, os documentos de 2015 para trás ficam com as senhoras? Não, assim como eu estou lhe dizendo, qualquer, assim, por exemplo, como eu lhe expliquei, aqui a gente mandou a circular para começar a construção, só que é um procedimento. Então, por exemplo, tem que mandar o projeto arquitetônico para a Dama, posteriormente tem que se ir a passo para buscar autorização, ou seja, alvará de construção. Então, eu auxilio o cliente se ele tiver algum problema com relação a isso. Ou se, por exemplo, uma audiência que precisar de algum tipo de esclarecimento, eu venho auxiliar nesse sentido, entendeu? Mas, assim, documentação eu não fico com nenhuma. A senhora confirma que em abril de 2016 houve uma Assembleia Geral Extraordinária para a entrega dos lotes? Não tenho conhecimento desse fato. Não participou dessa Assembleia? Não, eu não tenho conhecimento porque eu não participei, Excelência. Mas soube? Não soube. Esse documento não faz parte da empresa? A empresa não tem posse desse documento? Não teve conhecimento dessa Assembleia, da entrega dos lotes?
como eu lhe falei, assim, o conhecimento que eu tenho é que os lotes foram entregues nessa data, desde dezembro de 2014, entendeu? Tanto que o senhor pode perceber que, como foi em 2014, as residências elas já estavam várias residências já estavam construídas quando a autora entrou com a ação, que foi em maio, mais ou menos, não foi? Então, quando a gente teve conhecimento, que inclusive eu fui para a audiência de conciliação, a gente foi no empreendimento e a gente deu uma olhada, já tinha mais ou menos quatro residências já construídas e mais ou menos 15 em construção. E, assim, pelo conhecimento que eu tenho, acompanhamento, a média do processo de construção é de 12 meses, entendeu? Então, desde dezembro de 2014 até 2016, essas residências já estavam construídas. Em continuação, Excelência, lá para se tratar de uma associação, não se cobra taxa de condomínio, mas sim taxa de manutenção, correto? A associação ela não tem a ver com a dama urbanizadora nem a Passos. Então, a senhora sabe dizer a partir de quando que foi cobrada essa taxa de manutenção? Não, porque isso aí já é com o doutor Antônio Neves, que é o responsável pela associação. Assim, o contato que eu tenho com eles é quando vai algum tipo de AR ou então informação da Passos Lumiar ou da dama urbanizadora. A construtora ainda tem loteamento lá? Para vender? Isso, dela. Olha, essa informação também não tem... Ou seja, ela está pagando taxa de manutenção? Como eu te falei, essas informações eu não tenho. Eu não sei te informar. Tudo bem. Sabe me dizer se a autora se encontrava adimplente? Olha, o que eu tenho conhecimento é que ela pagou boa parte dos valores. Tá ótimo, Excelência. É mais. Aqui.